Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dúvidas que surgiram nos últimos vídeos. Então esse é um bate-papo e um pouco mais sobre mim, né? Eu falei pouco até hoje sobre mim aqui no YouTube, então hoje eu vim conversar um pouquinho mais. Quero começar falando da lente, que deu o que falar aí nos comentários, né? Vocês falaram que eu fiquei muito diferente sem o óculos, e sim, eu fiquei muito diferente sem o óculos. E aí vocês perguntaram pra mim explicar um pouco sobre a lente, explicar o que eu tenho no olho e tal. Então, vim explicar pra vocês, tá, gente? Eu uso óculos, deve fazer uns 2 anos. Usava, né? Óculos fazia 2 anos. Eu, desde pequena, tenho problema de visão. Esse olho aqui, eu não enxergo nada desde pequeno. Então, é um problema de nascença desse olho, eu não tenho visão. Então, eu não conto com ele, não tenho nada de visão. E o meu outro olho era um olho perfeito, nunca precisei de óculos. Aí eu fui pra faculdade, eu fiz faculdade de tecnologia de informação e fiz faculdade de marketing. São 2 faculdades que você passa o dia todo na frente do computador. E eu trabalhei durante a faculdade, eu trabalhava num lugar onde a gente fazia camisetas e tal, uma fábrica bem grande de Itapiranga, Santa Catarina, se alguém talvez conheça, né? E lá também, eu passava o dia todo no computador. Então eu chegava lá no trabalho, era 8, 7h30, acho que era. Ficava até às 18 no computador. Saía de lá, ia pra faculdade, começava às 7h30, pegava o computador até às 11. Então, era assim, eu só saía do computador pra dormir. E isso foi uma coisa que afetou muito minha visão. Muito. E aí, depois disso, eu acabei saindo do meu emprego porque eu comecei a trabalhar na Avon, eu era líder da Avon e abri minha loja, né? Então, isso foi em 2020, início de 2020, eu acho. Nas datas eu não sou muito boa, mas eu acho que foi início de 2020. E aí eu comecei a notar uma dificuldade na minha visão, mas assim, bem tranquilo, fui. Aí eu fiquei grávida, nós planejamos o nosso filho pra 2022, então eu fiquei grávida e foi em 2022, ele nasceu em 2023. Fiquei grávida, foi fim de 2022 ali, eu não enxergava nada, gente. No Natal eu tava muito mal minha visão, não conseguia ver nada, meu cabelo também espelhafatado. E aí eu fui consultar, né, em primeiro lugar com a... Ai, gente do céu, com a obstetra, né, acho que é obstetra o nome, enfermeira, sei lá, a pessoa que fazia minhas consultas do pré-natal. Comentei com ela que tava enxergando muito mal e ela falou pra mim assim, não, fica tranquila que isso é só em virtude do filho, porque quando a gente fica gestante a gente perde a visão, beleza, né? Então, tranquilo, segui minha vida normal. E aí, durante a gravidez piorou, quando o Oliver nasceu, eu não conseguia ver de longe as coisas assim, ficou bem difícil de cuidar ele. Aí eu acabei indo fui consultar, e aí eu tava com 2 graus já no olho, tá? Desse olho aqui, então, no outro não tem o que fazer, tá, gente? Esse vocês esquecem. E aí esse daqui eu tava com 2 graus aí no olho, já de grau, né, de dificuldade pra enxergar, então usei o óculos. Aí eu tô usando óculos fazia 1 ano e meio, nisso eu me mudei de cidade, muita coisa aconteceu, e quando eu coloquei o óculos me falaram assim, não, teu grau vai diminuir, porque isso é uma coisa da gestação, assim que tua gestação terminar, vai diminuir. Tá, comecei a enxergar bem mal últimos dias. Claro que nesse meio tempo, gente, eu trabalhei com a Jequiti, então também era o dia todo no computador. Trabalhava com a Jequiti o dia inteiro, era computador. Então, acabou que piorou bastante a minha visão também. E aí agora deve ter 1 mês e pouco que eu fui consultar novamente, porque eu estava ruim minha visão, né, aqui no meu oftalmologista. E ele falou pra mim que minha visão tinha piorado bastante. Então eu fiquei com 3 graus, 3,25 nesse olho, tá? E aí, tá, beleza, mandei fazer o óculos e conversei com ele sobre a lente, o que ele achava, se talvez seria interessante pro meu caso. E ele falou que sim, que a lente pode ser usada em quase todos os casos, né, e que o meu seria muito legal, mas que vai muito da adaptação, que ia ser difícil, mas que eu poderia tentar. Beleza, fui lá, mandei fazer 2 óculos, isso foi uma grande burrada, porque eu mandei fazer 2 óculos mais as lentes, tá? E aí acaba que eu tô com um óculos que eu não usei nenhuma vez ainda, que é um óculos um pouco mais chique, da Ana Hickman. Eu ainda não usei ele. Tô com um óculos comum, que eu uso bastante, e também... Chegou cliente, gente, eu não lembro onde eu tava falando, tá? Então eu vou falar de onde que eu acho que eu tava falando, mas se eu tô repetindo ou tô muito adiantada, depois, enfim. Acabei de vender presente, veio uma... que era diretora da minha escola, ela sempre compra aqui, comprou 3 presentes, deu 230, tudo junto. Então, bora lá. Falar então do meu olho, né? Que era o que eu tava falando.
Aí mandei fazer as lentes lá e os 2 óculos. E aí ficou muita coisa, né? Porque agora eu uso a lente quase o dia inteiro. Uso o óculos só em casa ali, em algumas horas. E daí tem meu óculos de sair que eu não usei. E acredito que eu vou usar muito pouco pra sair. Mas tudo bem, né, gente? Tá lá, investimento. Outra hora, quando eu quiser usar, tá lá. E aí as lentes... O que eu posso falar pra vocês sobre as lentes em si? É muito diferente do óculos, tá? Não só a aparência da gente melhora bastante sem o óculos, né? Mas também o óculos, ele é ruinzinho ali no manusear, no limpar. Se você tem filho pequeno, que nem eu, que eu tenho meu que vem me abraçar, vem me beijar, toda vez ele acabava sujando o óculos, eu nunca ia xingar ele por ele sujar meu óculos, porque, né? Então... era uma situação bem desagradável, tá? Acabava que acontecia isso daí dele sujar, ou até mesmo tu ir no rio, tu ia no rio com óculos, molhava, tava lascado, né? Não enxergava nada. E aí a lente, ela te possibilita essa liberdade maior, não tem problema nenhum, você pode encostar, você pode mexer, só não pode estar coçando muito, né, gente? Não me falaram isso, mas eu notei que se eu coço muito não fica tão legal. Então... você tem a liberdade de ir no rio, você pode tomar banho usando tua lente. Não é o ideal, né? O cara me falou que o ideal é não deixar a lente molhar com a água do chuveiro, porque pode contaminar. Então eu uso, mas eu cuido muito, né? Eu lavo o rosto depois de tirar a lente. A colocação e pra tirar, pra mim foi super tranquilo, a adaptação pra mim foi maravilhosa, foi muito melhor do que com óculos. Porém, quando eu fui lá pra pegar a lente e tal, o cara me assustou muito, ele disse que eu não ia, que talvez eu não fosse me adaptar, que é bem difícil, que não era pra mim achar que era simples, ele falou bem assim pra mim, gente, fiquei chocada, sabe, ele me assustou muito. Mas aí eu cheguei em casa com a lente, bora lá tentar colocar. A primeira vez que eu coloquei, eu demorei 5 minutos pra colocar. Deixei cair algumas vezes, porque a gente não sabe ainda manusear certo, né? Então, algumas vezes eu acabei deixando cair, vou passar um óleozinho no cabelo. E aconteceu isso. Mas daí, bem tranquilo, eu juntei, continuei e segui minha vida normal, tá? Consegui colocar. E pra mim deu uma sensação assim, como se eu tivesse com um pouquinho de areia no olho naquele primeiro dia. Quem já foi pra praia vai saber aí que na praia é impossível você não ter a sensação de areia no olho. Então, tinha essa sensação de areia no olho, tá? Eu sempre pesquiso bastante, então pesquisei no TikTok, pesquisei aqui no YouTube videozinhos mostrando aí como que era e tal. Daí eu vi lá um videozinho que dizia pra você comprar um colírio umidificante, algo assim, pra passar no teu olho, né? Quando acontecesse isso. Beleza, fui lá, naquele dia, no primeiro dia eu não usei. Eu usei só de noite a lente. Daí no outro dia eu já usei ela de manhã, logo cedo. Eu não tinha comprado ainda o treco, daí o umidificante lá. Mas aí eu usei ela do jeito que tava, normal, vim pra loja, fiquei a manhã inteira com ela. Achei uma maravilha vir na loja, principalmente, tá? Pra gravar, pra mim fazer story, porque daí não fica aquele reflexo, amei. Aí eu cheguei em casa, eu tiro, isso é minha rotina sempre com a lente. Chego em casa, eu tiro ela no horário de meio-dia e uso óculos. Por quê? A lente, ela tem uma regra, que é não usar ela mais do que 12 horas. Deixa eu passar o barulho. Então, quando dá 12 horas, você tem que tirar. E o que eu faço? Porque eu coloco a lente às 7 da manhã. E eu vou sair da loja às 7 da noite. E ainda daria mais, eu gosto de fazer o exercício com a lente. Gosto de sair fazer uma caminhada, uma corrida com lente de contato. Então, o que ocorre? Porque o óculos também incomoda no exercício, né? Só quem usa óculos aí vai saber essa parte. Então, eu resolvi fazer assim, eu coloco a lente de manhã cedo, de meio-dia chego em casa e tiro, eu dou 1 hora aí pro meu olho respirar. E aí depois, de tarde, quando eu venho pra loja, 1 hora eu coloco de novo e tiro de noite lá pelas 9. Aí dá um tempo bem legal assim de usar a lente, né? Não fica mais do que 12 horas e também não fica tão pouquinho tempo. Então eu acho que é um tempo bem bom pra usar a lente. Acho que vai vir cliente de novo. E aí tem que fazer essa rotina. Por que não pode usar mais de 12 horas? Porque falta oxigênio daí pro olho, o olho precisa desse oxigênio. Porque a lente fica na frente, então ela impede meio que o ar de entrar, é alguma coisa assim a ver com a oxigenação do olho, tá? Então por isso que não pode. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, né, tem isso das 12 horas. E aí, pra colocar e pra tirar, é bem tranquilo, tá? Eu que sou uma pessoa que tenho agonia, eu não posso me encostar, assim, muito e tal. Não tenho coragem de tirar espinhas, essas coisas. Eu tenho bastante medo, tenho quase uma fobia de injeção e tal. Eu consigo fazer bem tranquilo. Então, no primeiro dia foi mais difícil, hoje eu já faço em
1 minuto aí, já venho, coloco, já saio, pronto, né? E pra tirar é um pouco mais complicado, que você precisa puxar ela e depois pinçar. Então, tem esses cuidados aí. Não pode ter unha muito comprida, mas como eu gosto de ter minha unha baixinha e sem pintar, a maioria das vezes minha unha tá sem pintar, eu gosto de ter ela assim. Então, pra mim, adaptou muito bem. Aí só tem isso que eu tenho que estar tirando na hora do meio-dia, né? Mas é melhor isso do que a gente às vezes ter um problema no olho. E aí tem a questão de infecção, que a lente é bem mais fácil de você pegar infecção. Então, eu tiro ela do olho, eu coloco ela no estojinho com desinfetante próprio pra lente, deixo lá, depois eu tiro e coloco no olho. Então tem que ter um cuidado. O que me aconteceu até essa semana foi de eu colocar no potinho, depois eu sequei minha mão na toalha, foi hoje de manhã, e fui colocar ela e daí tinha uma coisa incomodando, sabe? Não parava de incomodar, coloquei o colírio e não parou. Fui ver, tinha um pelinho de roupa do lado de baixo da lente e tava entre a lente e o olho. A gente não enxerga a sujeirinha, mas tu sente ela ali. Então, tirei a lente, olhei o que tinha aquele pelinho, tirei e coloquei de novo, tá? Hoje de manhã eu tô com leve desconforto, eu acho que é porque eu passei a máscara de cílios, uma máscara de cílios diferente, daí eu acho que acabou indo um pelinho pra dentro, sabe? Pentei do lado errado. Enfim, acabou indo um pelinho ali, tá doendo um pouquinho. Não tá doendo, não chega a doer, é um desconforto, mas daí eu uso o colírio, recém passei e já alivia, tá? Aí, de meio-dia, quando eu passar, eu vou ter mais cuidado. Agora eu não vou mais secar a mão na toalha, vou secar no papel toalha, porque daí não vai ter risco de ter fiapo, né? E espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida ainda, vocês me avisem. Quanto ao valor, alguém perguntou o valor, quanto ao valor do óculos, depende muito, tá, gente? Varia da marca de lente, varia do lugar, varia de tudo. Então isso eu não vou passar pra vocês quanto que eu paguei, porque pode ser muito diferente da cidade de vocês e tal. Mas tá sendo bem tranquilo, assim, eu tô gostando bastante. No começo me senti bem diferente, agora já me acostumei. Só a minha lente, ela tem eu acho que um leve desnível tu vê perto, sabe? Perto minha visão é muito boa. E eu acho que a lente, ela tem alguma coisa, porque bem de perto eu não tô enxergando tão bem mais como eu enxergava. Com óculos eu enxergo melhor. Só que é um alívio você não ter aquele óculos ali te incomodando. Aqui assim, ele dói na cabeça. Eu tinha um óculos antes que era bem apertado. O último óculos que eu tava usando agora, ele era bom. Era bem mais leve, mas ainda assim ficava aquela coisa aqui, né? Então, agora eu me livrei disso, tô bem feliz, tá bem melhor de gravar, tá bem melhor de conversar. Ficou com bastante corte, talvez eu não tenha pegado um fio do outro, mas é porque não parou de chegar cliente enquanto eu tava gravando hoje, vocês viram. Mas é isso, só queria tirar a dúvida mesmo de quem perguntou. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, perguntem aí nos comentários que eu trago o videozinho pra vocês. Um beijo e até mais!